Olá, pessoal! Eu sou Ronan Delfim, estamos começando o episódio 025 do DonoCast. Esse tem um tema muito especial, uma convidada muito especial, e aqui ao meu lado tá a Dani Delfim, que daqui a pouco ela vai falar um oi com vocês. Deixa eu começar aqui já falando uma coisa, vou confessar uma coisa para vocês. E o tema é essencial, mas eu fiquei incomodado com o termo mindset de crescimento. Como desenvolver uma mentalidade positiva e focada em resultado. Por que eu fiquei incomodado? Por causa do termo. Às vezes, no mundo do empreendedorismo, até na área da saúde também, as pessoas pegam um termo e banalizam tanto, e aí tal de mindset ficou associado com coach enganação, que não sei o quê. Eu, por exemplo, detesto aquelas frases assim de tipo, o seu sucesso só depende de você. Não depende só de você, depende de uma série de fatores que você não controla. Mas o foco aqui hoje é na parte do seu sucesso que você controla, que é a sua parte. E aí por questões espirituais, por crenças, princípios e valores, eu sou muito daquele que acredito que boa parte de tudo que acontece com a gente é fruto do nosso merecimento. E eu acredito muito também que tudo começa no pensamento. O pensamento é o início de tudo. É o início de tudo. Aí a gente vai falar aqui de impulsividade, por exemplo. O que é impulsividade? É quando você age tão rápido quanto você pensa, pensando pouco antes de agir. Então, mindset de crescimento. A base do nosso tema é esse livro, Mindset, que vendeu horrores. Mindset, a nova psicologia do sucesso. O meu tá até sujinho, gasto, rabiscado aqui já, uma leitura que a gente sugere, tá? Que é da Carol, que aumentou muito a venda dele depois que o Bill Gates falou que era o livro de cabeceira dele. Aí a pessoal começou a querer ler, né? Então, fica a sugestão de leitura, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu já comecei esse episódio confessando aqui que eu estava meio resistente a usar esse termo aqui, Mindset, mas não tem jeito. Nós vamos falar de Mindset de crescimento. Dani Delfim, muito bem-vinda aí ao nosso DonoCast. E aí, Dani, o que você tem pra gente aí hoje? Gente, eu já vou começar dizendo que o bate-papo aqui antes do podcast estava muito bom. Já deu um podcast antes, né? Deu. Falei, vamos manter essa vibe, sabe? A conversa, vocês vão conhecer. Eu vou apresentar agora para vocês a Marina Suda. Eu adoro quando vem mulher empreendedora e ela tem muita bagagem para entregar. Nesse tema, então, ela é referência para nós, né, Ronan? Demais. Ex-cliente, não existe ex-cliente, cliente tutorianos. E Marina Suda é advogada de família, mentora de advogados, 12 anos de atuação na advocacia, especialista em direito de família e sucessões. Muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um convite muito especial, de um casal muito especial, né? Então é uma honra começar o ano com esse podcast maravilhoso. Sei que o Ronan ficou com um pouco de preconceito do termo, mas o livro é muito interessante, o assunto é muito importante, né? A temática do livro, a gente falar do mindset, de como a gente pode crescer, né, como que a gente pode ampliar as nossas habilidades. Então, é um assunto muito importante e muito atual, né? E é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Prazer é todo nosso. E é incrível também como a gente consegue trazer esse assunto para a vida profissional, que a gente vai abordar aqui, né, principalmente, mas a vida pessoal também, né, religião, não é mesmo? Incrível. A gente vai falar um pouquinho de tudo, sempre com o fio condutor do mindset de crescimento. Isso. Esse tema, ele é super relevante, principalmente na época do ano que a gente está, né? A gente está aqui hoje, janeiro de 2025, e é uma época que as pessoas começam a rever o que fizeram e o que não fizeram em 2024, traçar metas para 2025.
Tá cheio de podcast nessa época falando sobre como traçar metas, como alcançar as metas. Só que a gente quer falar de uma coisa que é essencial para você traçar e alcançar suas metas como pessoa e como dono e dona de empresa, como dono e dona de empresas. Então, se você não achar que você quer crescer, que você merece crescer, que você tem condições de crescer, até na hora de definir suas metas já começa errado. Exato. É Não é? verdade. Então, enquanto todos os outros podcasts estão falando sobre como definir metas, a gente quer tratar aqui do básico, da sua forma de se enxergar, do seu mindset que tem que ser de crescimento. Só para nortear a nossa conversa aqui, eu citei o livro, né? E aí no livro, basicamente, fala de 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Vou ler aqui no nosso roteiro aqui rapidamente. No mindset fixo crenças. Pessoas de mindset fixo acreditam que suas qualidades são imutáveis, ou seja, eu nasci assim, vou morrer assim e Eu ajo assim. eu ajo assim. Eu nasci assim, eu morria, né? Aquela música da... Gabriela, Lógico né? que Síndrome de mas Gabriela. eu sou dessa... Então, pessoas com mindset fixo acreditam que suas qualidades são imutáveis, como traços de personalidade, inteligências e talentos. Elas nascem com determinadas características e não podem mudá-las significativamente. Que tipo de comportamento as pessoas de mindset fixo têm? Evitam desafios para não se exporem ao risco do fracasso. Morrem de medo de fracassar. E não fazem nada. Tem até uma frase que agora com certeza não vou lembrar o autor. Se você não quer ser criticado por nada, não faça nada. Mas apesar de que a gente vive numa sociedade que você vai ser criticado porque você não faz nada. Se você não fizer nada, você vai ser criticado. Exatamente. São centralizadores também, esse mindset fixo. Tendem a desistir facilmente diante de obstáculos, encarando o esforço como algo negativo. Sentem-se ameaçadas pelo sucesso alheio. A gente está falando disso aqui, né? Que a gente estava falando como é que o sucesso incomoda as outras pessoas. E também tem uma frase, né? Que diz que todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor do que ele. É muito real essa frase, né? Acontece que... Rapidinho, Claro. porque está muito aqui agora também sobre o prêmio que a Fernanda Torres recebeu, o Globo de Ouro. Né? A gente tem que citar uma mulher de sucesso e tal. Com certeza tem um mindset de crescimento, né, para chegar Com onde certeza. chegou. Mas não sei se a gente vai conseguir na edição do vídeo, porque eu acabei de citar essa frase, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Só que a reação do Selton Mello me chamou muita atenção. Cara, o Selton Mello, quando anunciaram que a Fernanda Torres ganhou, ele chorou, cara, como se ele tivesse ganhado. Cara, um colega de filme, parceiro, e quando, claro, chamou muita atenção o prêmio, mas a reação do Selton Mello, pra mim, cara, foi Entregou tudo, né, Ellen? fantástica. Deu pra ver a amizade dos dois, né? O tanto que é real aquilo, que ele ficou feliz. E aí eu já quero lançar um desafio aí. Faça uma lista aí de amigos que você tem ou amigas que vibrariam se você ganhasse um prêmio, tipo a Fernanda Torres, que vibrariam igual o Selton Mello. Quantos Selton Mellos você tem na sua lista de amizade, hein? Outro dia eu escutei, né, uma frase que eu achei bem interessante. É do Thiago Brunet, eu gosto bastante dele. Ele falou assim, quer testar as pessoas? Conta pro seu amigo que você nunca foi tão feliz, que você nunca ganhou tanto dinheiro, que seu casamento nunca esteve tão bem. Aí você vai ver a reação na cara das pessoas. Porque a pessoa que torce, vibra realmente por você, não tem como disfarçar. Porque na dor, todo mundo tem compaixão. Compaixão de qualquer pessoa. Agora, no sucesso, é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Então, essas pessoas de mindset fixo sentem-se ameaçadas pelo sucesso alheio. E acreditam que elas não têm como se desenvolverem. Mas a gente não vai falar de fracasso aqui. Nós vamos focar no segundo tipo de mindset, que é o mindset de crescimento.
A gente falou de crenças e comportamentos. Quais são as crenças das pessoas de mindset de crescimento? Pessoas com mindset de crescimento acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas através do esforço próprio, da dedicação e da aprendizagem. Elas veem o cérebro como um músculo que pode ser fortalecido com o treino. Olha a grande diferença. Um acredita que não pode se desenvolver e tudo. O outro acredita que se ele se esforçar, ele consegue melhorar. Comportamento. Abraçam desafios como oportunidades de aprendizado, encaram o esforço como um caminho para o sucesso. E aí um adendo aqui, né, Marina? Antes da gente começar o podcast, você estava falando aqui que você aprendeu a curtir a jornada. Não é isso? Exatamente. E tem tudo a isso. ver com o que eu acabei de ler aqui, ó. As pessoas encaram o esforço como o caminho para o sucesso. E aí, Marina, por que você estava falando isso? Como é que você aprendeu a curtir a jornada, Marina? Vou começar, né, pelo início. Aham. Conheci o Ronan e a Dani tem uns 2 anos. Uns 2 anos. Uns 2 anos. Eu empreendo há 3 anos. Uhum. Já sou advogada há mais de 12 anos que eu atuo só no direito das famílias e sucessões. E aí, coisas do destino, fui no evento do meu marido, de medicina, que não tinha nada a ver, e ele falou: tem um rapaz lá que diz que ele é muito empreendedor, ele fala de empreendedorismo, você não quer assistir a palestra? E foi o maior presente, que foi o primeiro, assim, start. Já estava começando a empreender, e aí o Ronan e a Dani foram meus primeiros mentores. Então, assim, só para eu chegar lá na questão da jornada. Então, eu tenho um carinho muito grande com os dois, porque, assim, foi o meu primeiro pontapé. Eu falo que a jornada é uma grande escada. E a gente vai tendo a visão de acordo com cada degrau que a gente vai subindo. Se você me falasse isso quando eu comecei a empreender, eu falava: que papo é esse? Que loucura é essa? Mas é verdade, de desenvolvimento. Então, assim, cada lugar que eu vou acessando de conhecimento, ou de cada pessoa que eu estou aprendendo de alguma forma, tendo essa troca, eu vou tendo uma outra visão. Vai amadurecendo. Amadurecendo. E aí eu falo que é um degrau por degrau. E aí eu percebi que a jornada, há pouco, tá? Eu percebi isso, percepção não tem muito tempo, não. Que o legal é a jornada. Falar: eu quero faturar X por mês. Se caísse aquilo ali no meu colo hoje, e aí? Não tem significado. Então, o significado é cada pedra que eu pisei para chegar até ali, cada pessoa que eu conheci. E o principal, a pessoa que a gente torna para chegar lá. Uhum. Então, assim, para você sentar em determinadas mesas, você precisa ser aquela pessoa, para ocupar aquela cadeira. Para você ganhar X por mês, você precisa se desenvolver. Não é simplesmente eu quero ganhar X por mês. Que pessoa que eu preciso me tornar, que lugares que eu preciso acessar, e que conhecimento que eu preciso ter para faturar X. Então, é isso que eu aprendi. É sobre o processo para você chegar aonde você almeja. O esforço, a dedicação. Vocês já falaram essa palavra que eu já estava contando mais de 5 vezes. Esforço? Esforço. Na verdade, o sucesso ele tem um preço. Ao meu ver, né? Na minha humilde opinião, o sucesso ele tem um preço. E a gente tem que tem que estar disposto a pagar o preço. E eu não estou falando sobre de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Até porque senão seria muito fácil pagar. É. Eu chego aqui com Um bolo de dinheiro, quero e comprar tá o pago. sucesso. Não é sobre isso. Eu acho até mais caro. Quando o sucesso vem com dinheiro. Vem Não, à base de dinheiro? Eu entendo que é o tempo, né? É o esforço, é a processo. disciplina, é o acreditar. Outro dia eu estava escutando o Guto Galamba falando, eu achei interessante. Ele tá falando de uma pesquisa norte-americana que é mais fácil uma pessoa ser milionária do que ela trincar a barriga. Fazendo a analogia lá na questão dele né, do físico, e ele falando por quê? Você ganhar $1 milhão lá de dólares, de acordo com a pesquisa, você pode. Não é fácil, obviamente não é Claro. fácil, mas você coloca outras pessoas para trabalhar para você e vai organizando aquilo ali, e é o que pode acontecer. Agora, para você trincar a barriga, depende só de você. Depende de você fazer o que precisa ser feito, pagar o Todos preço, os fazer dias. dieta. Então, fazendo, né, uma analogia de forma grosseira, é isso aí. Você trabalhar para aquilo, pagar o preço para aquilo acontecer, para o sucesso vir. E o sucesso, ele não tem, a gente não consegue mensurar. É muito pessoal, né? Assim, o que é sucesso? Sucesso para mim é uma coisa, para você é outra, para o Rony é outra. Então, a gente tem que entender o que é sucesso para cada um.
Mas É. para você almejar o seu sucesso, você é o responsável. Você precisa pagar o preço dele. Eu Marina. trabalho isso lá em casa. Hã? Com a Mariana, muito. Eu já trabalho muito isso lá em casa, e você também. Eu elogio muito o esforço dela, o tempo todo. Para já trazer essa questão desse mindset de esforço, de dedicação que vai levar ao resultado. Acho que o maior presente que você pode dar, assim, entre os presentes que uma mãe dá para a filha, para o filho, é isso. A gente vai crescer com essa mentalidade. Porque fica mais fácil o processo. Você vai crescendo, vai entendendo que aquilo ali, eu preciso fazer isso para determinada coisa Para alcançar. acontecer, da meritocracia, né? Uhum. Nossa, Cara, é isso muito aqui legal. dá outro podcast. Olha Dá. só. Não, mas vamos Mães. manter nisso. Vamos manter nisso. Por quê? Olha como é que tá tudo ligado. Psicólogo infantil fala assim: a gente tende a premiar se conseguiu ou não. Mas a gente, na verdade, tem que premiar o esforço. Porque, como eu falei aqui no começo, o sucesso nunca depende só de você. Mas a gente tem que premiar o nosso filho, premiar a forma de falar. Mas a gente tem sempre que reconhecer se ele se esforçou ou não. Porque, às vezes, ele estudou muito, mas não passou no vestibular. Por uma série de outros fatores. Mas aí não quer dizer que ele não passou no vestibular, que ele não fez a parte dele. Aí a gente esquece todo o esforço que ele teve ao longo dos 3 anos do ensino médio, porque ele não passou no vestibular e não reconhece todo o esforço que ele fez. Mas Não, esse tá- esforço vai levar ele a algum lugar. Pode Com não ter levado certeza. ele ali naquele determinado vestibular, mas conhecimento, meu pai fala isso muito, eu adoro, é acumulativo e ninguém tira de você. Então, assim, às vezes para você aprender na matemática, você precisa, para levar a outro estágio lá da fórmula que a gente tinha que decorar e tudo, precisa aprender determinada matéria, você precisa ter a base. Então, assim, o estudo vai levando para outra coisa, vai acessando outro conhecimento. E aí a gente precisa bater muito, assim, na tecla do esforço, de correr atrás, sabe? Da autorresponsabilidade, que é uma palavra que eu gosto bastante, Ronaldo. Nós vamos conversar bem disso. Ó, só para terminar aqui a definição de mindset de crescimento. Eu falei de comportamento, abraçam desafios como oportunidades de aprendizado, encaram o esforço como um caminho para o sucesso e, para finalizar, persistem diante de obstáculos e o finalzinho aqui é que eu vou pegar como gancho. Aprendem com seus erros e se inspiram no sucesso dos outros. No mindset fixo, o sucesso do outro incomoda. No mindset de crescimento, você se inspira no sucesso do outro. E aí, como essa pergunta aqui não está combinada, a gente está fazendo um bate-bola aqui e tudo, um bate-papo. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, enquanto eu falo uma outra parte aqui, quem atualmente te inspira, Marina? Que atualmente o sucesso dessa pessoa te inspira, Dani? Pensem aí. E eu quero te desafiar também. Quem que é uma pessoa que você conhece, ou da TV, celebridade, ou do seu meio de contato, da região onde você mora, que está tendo sucesso e que esse sucesso te inspira? Eu sempre falo que é muito bom a gente ter referências, né? Até na estratégia lá que a gente ajuda os nossos clientes lá na Tutorianos, chega alguém lá que tem uma hamburgueria. Aí eu pergunto, tá, qual que é o futuro que você quer para você e para sua hamburgueria? Já existe alguma hamburgueria para você que é referência? Vamos lá ver o que ele está fazendo? O que essa hamburgueria Vamos modelar faz? eles? Vamos modelar eles? Vamos nos inspirar neles? Vamos ver o que eles têm feito para alcançar os resultados e tudo? Para basear nisso? Então é muito importante a gente ter referências. E eu percebo que o significado de sucesso, você falou muito bem aí, Marina, ele é totalmente pessoal. O que é sucesso para mim pode não ser para você, pode não ser para a Dani e tudo. E ele também muda de acordo com a fase da vida. Muito. Nossa, não tem lógica. Para mim, antes, tinha 15 anos de idade, sucesso era uma coisa. Hoje é Quem me outra. inspirava era outra. Entendeu? Hoje, sucesso para mim é eu conseguir ter a vida tranquila que os meus pais têm na velhice, que a minha sogra tem na velhice Talvez não dela. seja nem a vida tranquila, talvez seja as relações que eles têm familiares, as relações entre o seu pai e sua mãe. Mas eu Talvez a falo assim, harmonia, né? a vida tranquila que eles têm no sentido assim, construíram,
criaram os filhos, deixaram um legado. Hoje o que eu considero sucesso, eu ia até gravar um vídeo logo depois do Natal, é o legado que a gente pode deixar. Por quê? Tanto a minha avó materna, vó Lili, já saudosa, já desencarnou, já passou para o plano espiritual, quanto a avó Lulu, que também já desencarnou e tudo, elas deixaram um legado. O que é esse legado que eu percebi no Natal? Mesmo elas não estando mais presentes fisicamente, a família continua reunindo no Natal. A lembrança delas É forte. é forte. Os As valores. tradições e os valores ficaram. Até hoje, a oração é feita Da mesma forma. da mesma forma. O louvor, a canção lá que minha avó amava, que é a oração da família. Abençoa, Senhor. Não vou cantar aqui, né? Vou poupar vocês. Mas assim, até hoje é a mesma música. Então, para mim, isso é sucesso Concluído com também. sucesso. Uhum. Para A mim. criação dos filhos. E aí eu vou me expor aqui um pouquinho, rapidamente. Eu tinha para mim que eu gostaria de... Eu ia chamar de sucesso se aos 40 anos de idade eu tivesse condição de trabalhar para viver e não para sobreviver. Aí eu tive uns percalços no meio do caminho, Normal, todo mundo. que infelizmente eu não te conhecia na época certa lá e tal. E aí eu alcancei isso aos 46 anos. Esse ano passado, eu tive a felicidade de constatar que hoje eu já tenho condições de começar o mês com as minhas contas básicas pagas. Mas se eu quiser viajar para o Chile, igual eu e Dani, a gente vai viajar, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Mas as contas básicas, aluguel, escola de menino e tudo, eu já começo o mês com elas pagas. Então eu vou quebrar o protocolo. Vamos lá. E aí? E se suas contas estivessem pagas e você não tivesse a sua família? Pois é. Aí E a gente tava Você falando. estaria tão feliz? Talvez o sucesso estaria aí? Então, isso era antes. Mas aí, agora, o que eu considero sucesso, sabe o que que é? É que como eu começo o mês com as contas pagas, eu também tive condição de eu comprar da minha empresa o meu tempo de volta. Então, por exemplo, hoje eu começo a trabalhar às 10 da manhã, todos os dias. Tomo café tranquilamente com minha esposa, com minha filha e vou trabalhar. Isso pra mim é sucesso. Hoje, eu e Dani, a gente vai treinar juntos na academia. Antes, é engraçado como é que o mindset vai mudando, né? A gente tava falando disso ontem numa reunião. Antes, Marina, porque eu tive uma criação que merece meritocracia do esforço. Meu pai falava para mim assim, o que vem fácil, vai fácil. Entendeu? Com o meu pai, e aqui é um elogio, eu sou grato ao meu pai, eu faço aniversário em maio. E o Natal é em dezembro. Eu já sabia que se eu quisesse ganhar uma bicicleta, eu tinha que pedir a bicicleta de aniversário, porque eu ia ganhar no Natal. Para eu valorizar aquela bicicleta. Claro que eu estou dando um exemplo muito simplista aqui, mas eu aprendi que através do esforço a gente conquista as coisas. E aí antes eu tinha vergonha de 9 horas da manhã vestir uma roupa de academia e ir para academia. Eu ficava assim, gente, o que esse povo vai pensar? Limitante aí. Olha, esse povo vai pensar que eu sou um à toa, que eu tô indo pra academia 9 horas da manhã. Hoje eu vou com orgulho, ainda faço vídeo assim, gente, olha só. Eu já estive nesse lugar também, Ronaldo. Já, Marina? Muito. Há um tempo atrás eu encontrei uma amiga, que ela é até agora presidente da OAB de Patinga. E era A Ana. Conheço. A Ana, depois de mandar podcast, uma pessoa fantástica. E aí eu tava, sei lá, 2 horas da tarde. Eu ia pra uma viagem e num dia assim, segunda-feira, na Cidade Nobre. Aí ela me encontrou e ela toda arrumada, assim. Eu falei, não, Ana, eu tô desse jeito aqui, é porque... Ela olhou e falou assim... Justifiquei. Ela falou, para. Você tá desse jeito, que seu escritório tá rodando, tá cheio de gente, você construiu um escritório, que o seu escritório tá rodando mesmo sem você tá lá. Você não precisa ser escravo do seu escritório, você tá aí, porque provavelmente tá tudo bem, que você tá indo viajar. Ela me deu uma aula. Eu falei, cara, é sobre isso. E quantas pessoas bem-sucedidas eu vejo, porque eu treino também 9 horas da manhã, sabe? Aí eu treino, tem dia que não, né? Eu trabalhei muito pra chegar daqui, porque o meu sonho era ir no escritório só à tarde.
Mas durante muito tempo eu trabalhei o dia inteiro e aí trabalhava à noite também, né? Final de semana. Final de semana. E quando precisa, a gente trabalha também. Mas hoje, meu personal é 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu estou na academia, né, fazendo escada. Aí eu vejo também várias pessoas bem-sucedidas, ao meu ponto de vista, treinando. As empresas estão lá fluindo, né? Tem médico lá treinando, tem gente de tudo. E assim, feliz, ninguém chega na academia 10 horas da manhã e justifica porque tá ali. É porque é um problema de cada um, mas eu vejo muita gente bem-sucedida que já entendeu isso. E é engraçado que, às vezes, eu encontro... Tem uma amiga minha que treina comigo, ela é médica, ela olha pra mim e fala assim, não, deu certo, né? E nessa hora de treinando, ela fala, eu vou atender o consultório só à tarde, porque hoje ela já não, né, os atendimentos dela são particular, ela já tem outra fase da vida, mas a gente tem essa crença limitante. E aí é uma coisa assim, que eu tive muita dificuldade nisso, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar se eu treinar 9 horas, 10 horas da manhã? Pois é. E Ao invés da gente pensar que... Vão pensar que eu tô aqui desde os 15, sabe? Eu trilhei, eu ralei, eu trabalhei, foram 3 turnos para chegar onde eu tô hoje, né? Para eu poder fazer escolhas que vão trazer mais qualidade de vida para mim, para minha família. É sobre isso, né? É. Eu sinto orgulho danado, assim, de mim quando eu falo assim, eu não trabalho de manhã. Eu adoro falar isso. Claro que eu trabalho o dia inteiro. Na hora que eu acordei, faço uma oração quando acordo. Na hora que eu olho o WhatsApp, assim, todos, porque eu respondo todos os meus clientes, eu tenho grupo com todos os meus clientes. Então, assim, se eu não estiver respondendo, eu estou lá vindo. uhum. E aí eu tenho o Instagram, que as pessoas me mandam no Instagram. Então, assim, eu trabalho o dia inteiro. Ai, Marina, me liga. Ai, Marina... Então, assim, mesmo não estando presente, vocês também, como empreendedor, todo empreendedor Claro. sabe o que eu tô falando. Não. Você não tá lá na sua Eu empresa. não trabalho... Trabalho, mentira. Eu não estou fisicamente na minha empresa. Porque às vezes eu tô fazendo uma série e falo com o personal assim, agora eu tô parando com isso. Peraí, que eu tenho que responder isso aqui. Isso. É urgente, não sei o quê. Agora ele já guarda o telefone no bolso e fala, depois você resolve, Marina, porque a prioridade aqui é outra, né? Essa saúde física. Mas eu estou presente e falo como, assim, gosto de falar isso. Estou presente no meu escritório, só na parte da tarde. Excepcionalmente, fisicamente, na parte da manhã, quando tem que resolver alguma coisa. Ou eu mesmo mais corrido, a gente tá com clientes a mais, mas eu sinto uma felicidade de falar que eu treino de manhã, Rona. Igual vocês, né? É. E você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, que crença que você tem que deixar de ter? Igual eu, a Dani e a Marina estão falando aqui que a gente tinha vergonha de estar de roupa de academia, treinar 9 horas da manhã e tudo. E aí a Dani usou uma palavra aqui que tem tudo a ver com sucesso: escolhas. Eu acho que talvez sucesso hoje é a gente ter liberdade de fazer as nossas escolhas. É verdade. A Dani, já citei aqui, né, Dani? A Dani tem uma jornada. Você começou a trabalhar com quantos anos, Dani? 14, exatamente. Fazia o quê? Eu dava aulas particulares de inglês, de matemática, português. Sempre foi inteligente, né? Tá. Aí, mas vamos lá. Não tá combinado isso, tá? Não sei que tanto que a Dani vai se expor aqui através dessa minha pergunta. Ó, e a galera tá me cobrando aqui, ó, que vocês ainda não falaram quem inspira vocês atualmente. Então, daqui a pouco eu vou de supetão. Vou voltar, tá, gente? Obrigado aí por me ajudar aqui no roteiro. Dani, o que te levou aos 14 anos a falar assim, vou dar aula? Se eu for resumir isso em uma palavra, eu sempre busquei autonomia. Sempre busquei autonomia. Então, se eu tivesse que pedir algo, pedir dinheiro para fazer algo, e se mãe ou pai dissesse, não vou te dar o dinheiro, isso impossibilitava eu fazer aquilo que eu queria. Então, eu queria ter esse poder de tomada de decisão. Ronan sabe que eu sou boa para tomar decisão. Até para mim. Toma decisão até para mim. Eu sou uma, como é que fala? Em inglês eles falam doer, né? Até no mercado de trabalho fala fazedora, realizadora. Isso, eu gosto disso, de pôr ritmo, eu prefiro sabe? a palavra realizadora. A Dani faz realizar, acontecer. Acho que fazedora fica meio que com uma Perceberam, só fazendo um adendo aqui, que todo mundo que tem sucesso tem essa característica em comum de execução. Sim, de fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Porque, na verdade, a gente precisa tomar decisões, suportar as consequências das decisões. Então, quanto mais sucesso a pessoa tem, mais executora a pessoa é. E errar faz parte
da jornada. A gente aprende muito errando, né? E eu acredito nisso. E errar, crescer, né? Eu não tenho esse olhar de que não pode errar. Não, nossa, você errou. Eu sou bem positiva com relação, errei, ok, peraí, vou reajustar a rota. Não erro mais naquilo que porque aconteceu. Somos humanos, né, Dani? Então, assim, é da criação, não tem jeito. Tá, vamos voltar aqui, de supetão. Marina Suda, de supetão. Quem te inspira, que tá fazendo sucesso e te O inspira? Nelson Williams. Nelson Williams. No. O único advogado que saiu na Forbes. É o único advogado que saiu Ele na saiu lá de Forbes. Pato Branco. É mesmo, cara. Muito Cara, legal. me inspira, assim. Olha, eu nem sou advogado e sigo ele. O cara me inspira, a esposa dele me inspira muito. Na verdade, mais que ele, a esposa dele me inspira. É mesmo? A esposa dele é advogada, assim, muito inteligente mesmo, muito bonita. Além disso, né? Porque a gente tem a crença também de que mulher bonita ela não pode ser Não. inteligente, enfim. Não pode ser loira. Não pode ser loura, é verdade. E a Anne Williams, ela é uma mulher jovem, bonita, inteligente, mãe, ela tem 4 filhos, pequenos, um atrás do outro. É, uma E ela escadinha. acompanha o Nelson Williams. E o casal, assim, executora, eu acompanho a rotina dela. A mulher treina todo dia, ela acorda 5 horas da manhã para treinar. Ela não precisava estar nesse corre todo que ela tá, né? A mulher do Nelson Williams, multimilionária, tá a maternidade ali, mas ela quer deixar o legado dela, ela quer fazer, ela quer executar. Então, assim, ela dá aula, ela tá fazendo agora, acho que um mestrado, um doutorado, não sei. Ela tá na função de mãe, você vê que ela tá lá, né? Claro, obviamente, com a rede de apoio. Quanto mais função você tem, maior a rede de apoio. Né? Todo mundo quer grande. Então, ela tava lá, ela faz o papel dela de esposa, ela faz o papel dela na maternidade, ela faz como advogada, ela faz gestão do escritório da Nelson Williams. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito. O Nelson Williams nem precisa falar. Um cara que saiu de uma cidade do interior do Paraná, até hoje carrega um sotaque muito grande. Aham. O Brasil inteiro conhece ele. Ele já expandiu para a América Latina. Tive a sorte de conhecer uma pessoa que faz gestão, São Paulo dele. Lá em São Paulo, conheci a Karen, que é responsável pela gestão do núcleo lá, que eles fazem por núcleo lá do Sudeste. E assim, ele já postou que estava numa viagem lá para a Itália, e ele, é porque eu não falo inglês. Aí eu falei, gente, olha, autenticidade, o cara é grande, assim, inteligente. Então, eu aprendo muito com ele é uma pessoa que me inspira muito, que você pode sair, que não é o lugar que você nasceu que vai te limitar, né? É o que você pode desenvolver. O cara nasceu no interior do Paraná, pobre, sem condição. O primeiro escritório dele atendia no lugar de um consultório médico, que a pessoa ligava, dizia, consultório médico, tá? Eu queria falar com um advogado. Ele, não, mas é porque tem um advogado aqui que trabalha aqui e tal. Então, assim, que a gente pode desenvolver, que a gente pode crescer, independente do lugar que a gente veio. É claro que as condições mudam muito. Vou falar 2 coisas aqui. As condições mudam muito, mas a gente pode se desenvolver. Aí, muito provavelmente, alguém que está nos assistindo aí agora, que deve ter um mindset fixo, deve estar pensando assim, claro, com a fortuna que eles têm, fica fácil ter 4 filhos. Sabe aquele trem da pontinha de inveja, de enxergar que só teve 4 filhos? Podre. A fruta é muito alta. Mas aquela fruta ali... difícil Aí pegar, né? desdenha, Mas porque toda não vez, consegue. Mona, que eu escuto um comentário dessa forma, isso diz muito mais sobre a pessoa Que tá falando. que tá falando. Que aí a pessoa consegue falar muito sobre ela, sem falar sobre ela. Aham. Então dá pra ver que a pessoa tá frustrada de alguma forma, É. sabe? Então, assim, você descaracterizar ou você tentar tirar o brilho da conquista do outro, isso diz mais sobre a pessoa que tá tirando o brilho do que sobre a pessoa que vive. alcançou. E outra coisa que eu ia falar, eu tô me sentindo um privilegiado para falar sobre mindset de crescimento com a presença dessas 2 mulheres aqui. Porque as 2 estão aqui por causa do tema. As 2, vou falar principalmente da Marina, que eu sou suspeito para falar da Dani, é claro, né? Por que eu, na hora que veio o tema, eu pensei na Marina? É porque ela é especialista, teoricamente, no mindset de crescimento? Não, porque ela pratica no dia a dia dela o mindset de crescimento. Quem segue a Marina, quem convive com a Marina, sabe. E a Marina, ela contou como é que a gente se conheceu. E aí, eu falei assim, que massa, velho, assim,
mulher tá aqui assistindo a palestra e tal, mas aí agora eu quero vir, voltando aqui pro roteiro, que a gente separou aqui os pilares do mindset de crescimento. E aí o que eu quero da Dani e da Marina Suda? Exemplos práticos de como que a gente trabalha ou vive esses pilares no dia a dia. Beleza? Vou ler, são 5, e aí vocês vão pensando em situações do dia a dia de vocês, que vocês praticam algum deles. Beleza? Acreditar que habilidades podem ser desenvolvidas. Vou dar um exemplo da Dani, que eu sou casado com ela, conheço. Aí você já pensa no seu. Ai, ai, ai. Cara, a Dani é assim, eu não sei não, mas me dá 2 dias que eu volto aqui e faço. Amor, a Dani é formada em letras. Ela faz valuation, ela quer calcular o valor de empresas hoje. A primeira vez, eu falei assim, amor, você é doida? Você vai fazer o valuation dessa empresa? Não, tá marcado para daqui 3 dias, deixa comigo. E fez brilhantemente, que não sei o que. A Dani é dessa. Joga no peito, me dá um tempo Que eu vou resolver. que eu vou fazer. Algumas vezes, aí eu já vou contando uma outra parte agora, até como marido e sócio dela, eu falo assim, Dani, você não tem que pegar tudo, você não tem que dar conta de tudo. Absorvo muita coisa. Absorve muita coisa, mas a Dani, eu consigo enxergar aí, Dani, você pode dar outros exemplos aí, que ela acredita que ela consegue desenvolver habilidades e vai atrás. Você tem isso, Marina? Tenho. Tem? Tenho. Consegue pensar num exemplo aí? Consigo um exemplo bobo. Minha irmã é poliglota. Minha irmã fala 9 línguas. Não. Mora fora do Brasil, né? E aí, eu olhava pra ela e eu tenho super dificuldade com inglês. Agora eu não tenho mais. Ah. E aí, há 2 anos, eu falei, gente, tem que tirar essa dificuldade. Sabe, você não tá combinando comigo mais. Aí até que eu fui fazer uma reunião e o cliente falou, você vai ter 2 chineses. Eu olhei pro cliente, assim, eu falei, misericórdia, que eles vão falar inglês lá e tal. Falei, então tá. Aí eu fui, fiz a reunião, tinha, né, tradutor, Intérprete eu lá. entendi também o que eles estavam falando e tal. E aí eu fui representar com o meu cliente, o intérprete com o chinês e tudo. Saiu dessa reunião, eu falei, era um problema, agora não vai ser mais. Eu vou voltar pra aula de inglês. 2 anos eu voltei pra aula de inglês. Fácil, não é? Cheguei pro professor, pro Danilo. Excelente, meu professor super da performance. Aham, O Danilo. conheço ele. Ele é joia. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte. Sou péssima no inglês, mas eu preciso me desenvolver. Agora eu já não sou tão péssima assim. Mas se fosse antes, eu falei, por que eu vou precisar de inglês? Eu viajo pra fora do país, mas né, meu marido é fluente. Outro dia me falaram isso. Por que você tá na aula de inglês, pagando caro aula de inglês? Você tem o Google Tradutor, Translate, lá, tradutor. Tem o Google que responde pra você na hora que você quer, internet no mundo inteiro. Falei, não, gente, mas eu preciso me desenvolver. O meu filho tá aí, olha. Já tá falando inglês praticamente, né? Sabendo tudo em inglês. Não, eu preciso me desenvolver, nem que seja para ele me perguntar ou pra gente aprender junto. Mas a gente precisa, a vida, eu falo isso muito, eu adoro essa frase. A vida precisa ser vivida. E pra gente viver, a gente tem que se desenvolver. Se desafiar também. Desafiar. Não é legal? Muito. Eu gosto disso, de me desafiar. Peraí, o Ronan sabe, se quiser desafiar a Dani, é falar, né, Ronan? Ih, amor, não tem jeito, já tentei de tudo. Falar que é fácil não é, né, Dani? Tá lá sentado aprendendo inglês ou desenvolvendo da forma que você desenvolve. Terça e quinta lá no inglês, falar que é a coisa que eu mais gosto. Não, podia estar fazendo outras coisas. Sim. Mas eu me propus a fazer aquilo. Isso me move, na verdade, sabe? Essa coisa do buscar, do aprender. Eu gosto de desafios, né? Então, me desenvolver faz parte. E a gente traz isso muito também para o nosso time. Quando a gente tem uma metodologia que a gente pratica dentro dos nossos negócios, faz parte até da metodologia de consultoria hoje, viu, Marina? Inclusive, assim, se a gente for falar, né, Ronan, 2 anos atrás, a consultoria que a gente prestava, a consultoria hoje, eu tenho vergonha de você. Que isso, gente? Tenho vergonha de você. Brincadeiras à parte, o que acontece? Que a gente estuda, a gente aprofunda, né? Mas então, qualquer empresa é dessa forma, né? A Marina de 2 anos atrás... A Marina de 6 meses atrás, ela tá enterrada em algum lugar, que já não existe mais. Isso é inerente do ser humano. Da gente... Olha que legal, tá vendo? Pegando um gancho disso, como que a gente pode se desenvolver. Sim.
Você vê que como as empresas começam pequena, depois a empresa cresce. Então, assim, a Marina, o serviço que ofereceu 1 ano atrás, não é com certeza o serviço de hoje. Hoje que o time é o mesmo, a equipe é a mesma, tudo da mesma forma, a gente vai se desenvolvendo. E isso eu acho que é o bonito da vida, da gente se desenvolver. E quando você está numa posição de liderança, igual você está à frente do seu negócio, você traz essa cultura pro seu negócio. E quando eu disse sobre a metodologia da Tutorianos nas nossas empresas, né, a gente roda o que nós chamamos de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, muito usado em grandes empresas, né? Por que não usar em pequenas? Por que não usar em médio porte? O Plano de Desenvolvimento Individual, foco, a palavra já fala individual, em justamente você desenvolver habilidades necessárias para o cargo que você ocupa. Se você é da liderança, você tem muitas habilidades a serem desenvolvidas, melhoradas, né? E faz parte do programa, eu falei só habilidades, mas a gente tem o conhecimento a ser desenvolvido, porque a gente pode dividir em conhecimentos, habilidades e as atividades. Atitudes. Desculpa, o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Isso. Então, existe metodologia para que a gente tenha mais produtividade nesse desenvolvimento. Não sei se você já conhecia essa metodologia, que faz com que a gente tenha, e eu adoro isso, um ritmo maior, uma performance melhor. É muito legal. Então, você já tem essa cultura, se você usa de metodologia, você vai longe. Não colocando tantos termos técnicos, porque vocês são especialistas nisso, mas eu falo que a gente precisa sempre estar em movimento. Isso. Porque nada acontece se a gente não tiver movimento. As oportunidades. O Ronan me convidou, fazendo, né? Vou pegar um exemplo aqui desse podcast. O Ronan me convidou para fazer esse podcast, fiquei super lisonjeada, mas porque eu tô em movimento. Porque se eu não estivesse trabalhando sentado no sofá da minha casa, claro que ele não me chama para estar aqui. Nem você, se você estivesse sem estar em movimento. Então, assim, a gente precisa, por que de desenvolver? Mas a gente precisa estar se desenvolvendo para chegar nos próximos níveis. Olha, mas deixa eu fazer um gancho aqui, e a gente tem que passar por outros 4 pilares da mentalidade. Vai dar um de crescimento. livro, cara. Vamos lá. Mas eu... Em 2017, eu fiz um curso lá na Harvard Business School sobre gestão de carreira. E lá foi muito legal que eu percebi, os especialistas, eles têm dito o seguinte: existem habilidades que a gente vai ter que nascer de novo para ficar no mínimo ruim. Por música, né? O pessoal que toca, a gente que toca de ouvido. Ou até mesmo, a gente tá falando aqui para donos e donas de empresa. Eu, por exemplo, eu sei usar uma planilha, eu sei fazer o financeiro de uma empresa, mas eu detesto toda vez que eu tenho que abrir uma planilha no esforço e tudo. E aí o que eu vejo? Gosto, sabe? Sofrimento. Provavelmente você é influência dominante, né, no disco. Deve ser. Mas é inerente da sua personalidade, a gente tem que respeitar isso também. Isso, mas aí o que eu ia dizer para donos e donas de empresa que estão nos ouvindo aqui? Invista em autoconhecimento. Esse podcast aqui mesmo você pode usar. E aí, você tem mentalidade, mindset fixo ou de crescimento? A gente já falou aqui as características, crenças, comportamentos, agora a gente está falando os pilares. Mas lá, que eu aprendi lá no curso em Harvard que eu fiz, foi o seguinte: hoje o que tem de mais atual é você investir em autoconhecimento, saber no que você é ótimo, no que você é bom, no que você é ruim e no que você é péssimo. E aí, desenvolver aquilo que você é de ruim para bom e focar principalmente naquilo que você é ótimo. E contratar pessoas que são ótimas naquilo que você é péssimo. Nossa, só essa caixinha aqui já valeu o podcast. É sobre isso. Uai. Por exemplo, depois que eu saquei isso, eu ficava tentando me melhorar na gestão financeira, em administrar. Você não gosta daquilo ali, você não vai desenvolver da melhor forma. E por mais que eu coloque esforço naquilo, a Dani abre a planilha, Marina. Mas não pode assim, não saber. Não pode não saber. Não pode delargar. E na hora que você vai medir, você não sabe nem medir se o resultado tá certo, porque você não sabe.
Tem que ter noção do negócio. Mas a ver com mindset de crescimento é saber assim, nisso eu sou muito ruim e eu preciso de alguém para me ajudar nisso e eu poder focar naquilo que eu sou bom. Entendeu? Senão você não cresce. Se você ficar ali tentando, se massacrando em tentar ficar no mínimo ruim naquilo que você é péssimo e deixando o tempo de dedicar naquilo que você é ótimo, então assim que você tiver condição, contrate alguém que é ótimo naquilo que você é péssimo. Entendeu? Mindset de crescimento também, e isso eu tenho, agora falando de mim, assim, sem falsa modéstia, isso eu tenho muito bem. Eu não tenho problema nenhum em contratar gente que é melhor do que eu. Porque quanto mais gente tiver na minha empresa que é melhor do que eu, eleva o meu nível também. É sobre tirar o ego, né, Rona? Tirar o ego. Outro aprendizado que eu aprendi dentro do empreendedorismo é que você tem que tirar o ego. Tem que tirar o ego. Senão você não vai crescer. É. Então, essa questão que você está falando de contratar outras pessoas já é um desafio importante. Você tirou o ego. Olha, tem gente que fulano já é melhor que eu nisso. E tá tudo bem, nós vamos crescer, nós temos um propósito junto, nós temos um objetivo. Mas eu acho isso muito importante. Eu acho que o que todo mundo pode desenvolver é essa questão do ego. Porque todo mundo tem ego. Não tem jeito. E dói. Tô falando por mim, né? Dói. Você falando, tem que tirar o ego. A gente tem que tirar o ego. Tira o ego pra gente seguir dentro do empreendedorismo. Então, eu acho isso muito interessante. Teve um dia que uma cliente nossa tava rodeando para me falar um negócio e tava previsto de eu atendê-la. A próxima etapa da consultoria ia ser comigo. Ela falou assim, ô Ronan, tô querendo te falar um negócio, você não vai ficar chateado, não? Não. Mas eu tô gostando tanto desse franqueado seu que tá atendendo a gente pode manter com ele? Eu falei, ô minha filha... Graças a Deus. Menos um atendimento, nós vamos seguir para o... Não, e não tem problema nenhum dela achar que o cara é melhor do que eu, velho. O que eu quero é que a minha empresa cresça sem precisar do Somente ego do Ronan, do Ronan, baseado no nome do Ronan. De jeito nenhum, né? Vamos voltar aqui, porque praticamente vocês já falaram exemplos aí dos dois próximos pilares, que é abraçar desafios como oportunidades de aprendizado. A Dani falou isso aqui, você falou também, que amam desafios, movimenta, encaram desafios. A gente já também falou sobre ver o esforço como caminho, né? Agora eu quero falar do quarto. Esse pegou, isso pega, gente. Aprender com as críticas. E a Marina falou de ego, a gente tá aqui falando de sucesso, que o sucesso incomoda. Aí, eu aprendi a filtrar as críticas também. Quando vem me criticar, não tem problema nenhum me criticar. Mas eu vou ver de onde que tá vindo a crítica. Quem tá me criticando? Tá fazendo mais? Tá fazendo mais? Tá onde eu trazendo quero solução? Tá trazendo uma solução Tem a também? vida, eu quero- Antes dele vir me criticar, quantas vezes ele já me procurou para me apoiar? Isso. Entendeu? Antes dele vir... Deixa eu bom tentar isso aí. lembrar aqui. Ele veio aqui hoje me criticar. Nossa, obrigado. Mas a última vez que ele fez contato comigo foi para quê? Aí tem gente que você vira e fala assim, ó, foi para criticar de novo. Tem que ter E essa análise. E a penúltima vez? Não, foi para criticar. E essa E pessoa quando ainda ele tem vê- acesso, você, Ronan? Não, eu falo assim, Às vezes tá muito mais próximo do que a gente imagina, né? às vezes até membro da família, né? Às vezes até dentro da nossa família. A gente que é empreendedor, Marina. Eu não a conheço gente a sua toma família. tiro pra tudo quanto é lado. Não, e às vezes dentro de casa, eu não tô falando especificamente do seu marido, mas às vezes dentro de casa a gente recebe as críticas mais duras. Ah, com certeza. É ou não é, Dani? É porque as pessoas têm mais intimidade, né? E aí bate sem dor. É. Entendeu? E aí, Tô o falando meu do marido, insight... né? Deixa eu concentrar, É. porque ficou... Assim, Não, e às vezes também tô marido, falando assim, esposa. às vezes os pais da gente, ou quem convive Sim. de perto, faz algum comentário, porque tem intimidade pra mais do que eu. Tem muita gente sem noção, né? Que chega e faz comentários, mas quem tá próximo tem mais
acesso a gente. É. A verdade é essa. Não, E e o tom é de julgamento, não é de crítica. A crítica, quando ela é bem colocada, quando ela tem um fundamento, você percebe por essa análise, né? Que o Ronan foi bem feliz aqui, bem claro, né? Foi. Que ele disse, a gente entende que, não, realmente, se eu conseguir, né, melhorar, vai dar um resultado melhor ainda. A pessoa vem até com uma sugestão. Não achei que isso aqui muito fazer. legal, você poderia É. fazer dessa forma, vou te dar uma dica, vou te dar um toque. Uhum. né? O que Mas- difere do julgamento descabido, né? Simplesmente por fazer. Vou julgar. Na verdade, foi muito legal o que o Ronan falou, porque eu tenho empregado isso muito, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei, né, a empreender e a me expor na internet, não que eu tenha muitos seguidores, mas essa questão de exposição foi o que as pessoas vão falar. Então, eu tinha muito essa crença, era, o que te incomodava mais? Era isso. Mas eu vou fazer isso, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar? E hoje eu faço exatamente isso que você falou. Peraí, tá falando o quê? Às vezes eu recebo alguma coisa no Instagram. Ah, mas peraí, quem tá falando isso é meu amigo? Já está no lugar onde eu quero chegar? Tá na performance que eu quero estar? Tem um modelo de família que eu quero ter? Ganho que ganho? Ou exemplo de alguma coisa que eu quero ser? Não tô falando do financeiro, tô falando de como pessoa. Então, eu preciso escutar. Porque essa pessoa tem que contribuir. Agora, se é uma coisa que veio de uma pessoa que não tem nem a mesma visão, às vezes, não chegou nem na metade do que eu fiz. O que você vai ter como referência, né? Dani, Marina Suda, vamos passar para o quinto e último pilar aqui, que é inspirar-se no sucesso dos outros. Marina Suda já falou do Nelson Williams e da esposa dele. E aí, quem que te inspira hoje? E o que Marina falou tem grande identificação com as mulheres que me inspiram hoje. Eu tenho algumas mulheres, algumas CEOs, mas especificamente hoje eu queria destacar. Ela apareceu recentemente na mídia, né, entregando o prêmio para Fernanda Torres, que é a Viola Davis. A Viola, ela viveu uma vida muito sofrida. Então, na hora que você descreveu quem para você é referência, teve também essa jornada de dificuldade que desbravou e conseguiu e que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para desistir, mas a mentalidade de que eu vou conseguir, sabe? A Viola é negra. Ela é uma artista, hoje ela é referência para mim. E ela, se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver que ela cita várias frases, assim, sabe, inspiradoras. A história dela foi de muito sofrimento. E ela consegue hoje passar isso pra gente de uma forma leve. A gente consegue acreditar. Eu gosto também desses exemplos muito distantes, às vezes, até internacionais, que a gente pensa assim, nossa, isso é inalcançável. Eu gosto de ter também esse exemplo inalcançável, que eu vou citar a Viola, que ela tinha tudo para dar errado e conseguiu. Ela deu certo. E deu super certo. Mas também gosto de ver clientes também, sabe? Gente mais próxima, que tenha contato conosco, amigas, empreendedoras, mães que estão vivendo o dia a dia parecido com o nosso, desafiador, e que eu entendo também que são grandes exemplos. Verdade. E que faz para mim possível. Eu sinto que é possível porque, por exemplo, até numa reunião de mães na escola da Mariana, na hora que uma mãe compartilha comigo um desafio, alguma coisa, que está vivendo algo muito parecido ali comigo, eu falo, eu consigo. Ela está vivendo a mesma coisa. E isso torna mais próximo e mais palpável. Aí na hora que eu falo alguém uma referência muito longe, eu gosto também, que eu falo, caramba, essa pessoa chegou lá. Alcançou o inalcançável. Eu também posso, por que não? Então eu gosto de ter as duas réguas, tá? Vou só pegar um gancho que eu acho muito importante. Aí, Daniel. Ela aí. Viola Davis. Desde a infância, muito sofrida. Duas mulheres que inspiram, né?
Isso aí. Essa aqui atingiu, como a própria mãe, Fernanda Montenegro, disse, o inalcançável, gente, um Globo. Mulher tá indo aí agora em direção ao Oscar. Quando a gente fala isso, uma brasileira, uma Mas mulher... tem gente que vai falar que é só porque ela é filha da Fernanda Montenegro. Vai ter. Que a mãe que pra ela foi colocou mais ela não sei o fácil, quê. entendeu? É dessa forma. Depende de onde você olha. Isso Depende, aí. né? Diz O mais. olhar, né? Então tem gente que vai olhar e fala, cara, essa mulher é porreta, essa mulher. A vai. outra vai olhar, nasceu em berço de ouro, filha da Fernanda Montenegro, pra ela a jornada foi mais fácil. Exatamente. Aí diminui o esforço. Eu queria puxar um gancho aqui, acho bem importante, assim, que é uma coisa que é o poder da ambiência. Que a Dani falou sobre mulheres que inspiram. Ai, é a pessoa que tá lá na sala, né? Aquela mãe que compartilha uma dor e tudo. Então, assim, hoje eu falo isso, todos os dias eu falo isso com alguém. Que é o poder da ambiência. Esteja próximo de pessoas que te inspiram. Ou para modelar, ou pra gente conviver. Por quê? Porque vai te desenvolver. Se você quer desenvolver, esteja perto de pessoas que estão desenvolvendo. Dá um exemplo bobo. Eu tenho uma amiga que eu admiro muito ela. Corre, ela é personal e ela tá acabando agora um curso de fisioterapia para melhorar a questão dela como educadora física e tudo. E ela tá lá fazendo dieta, no corre, estudando e tal. E eu admiro muito ela. Aí, convivendo com ela, cheguei outro dia desanimada, falei, hoje eu acho que eu vou fazer só meia hora de treino. Não, você tá aqui, você já veio, já gastou gasolina, você vai vir e vai fazer. Fui lá e fiz. Então, assim, é uma pessoa que a gente está perto de pessoas que estão fazendo mais que a gente. Isso ajuda a gente a desenvolver São em todas as áreas. mentores que estão ali É o poder presentes da no dia a ambiência. dia. Cara, eu quero emagrecer. Eu quero. Então, esteja perto das pessoas que conseguiram emagrecer, que estão fazendo dieta, que estão naquele propósito, que vai ficar mais fácil. Quero crescer. Então, esteja perto de gente, quero crescer na minha empresa, eu quero me desenvolver como empresário. Então, tem que conviver com gente que já chegou lá, gente que está me inspirando de alguma forma. Cola no cara, cola na mulher. Filha, o que você está fazendo? Observa quais atitudes, o que o fulano está fazendo, que ele está crescendo tanto. O fulano está lendo 10 livros por mês. Se o fulano está dando 10 livros, sei lá, por ano, estou dando exemplo, 1 livro por mês, eu tenho que ler 2. Sabe, modela as pessoas que estão te inspirando, que vai ficar mais fácil. A inspiração é necessária, né? Então, é o poder da ambiência. Eu gosto muito de levantar isso. Então, eu estou próxima hoje de pessoas que me inspiram na questão de espiritualidade. Então, eu tenho amigas que elas estão muito, num nível muito maior de espiritualidade que eu. Estou indo 2 vezes por semana à igreja. Mas eu vou 4. Eu já encontrar uma amiga minha, eu estou indo na missa aqui todo dia. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu acho que eu estou fazendo bem, tem alguém que está fazendo mais. Então, esteja perto das pessoas que estão se desenvolvendo, porque é mais fácil a jornada. Não que seja fácil, um pouco mais fácil o caminho. Bom, tem gente me perguntando aqui, Rona, você perguntou para Marina, perguntou para Dani, mas e você? Quem te inspira? Aí eu vou dar a resposta que eu já ia dar, pegando um link com o que você falou aí, de ambiência. Eu tenho a bênção e o merecimento de ter pessoas que me inspiram, que são os meus sócios nas minhas empresas. Boa! Eles chegaram onde eu quero chegar. Entendeu? Isso aí. Os meus sócios, e aí eles já são meus sócios, eu não preciso ficar puxando o saco aqui. Mas sabe aqueles caras que te inspiram? Que eles têm os valores de família que eu tenho, que eles têm a espiritualidade trabalhada no nível que eu gostaria de ter, que eles enfrentam problemas dificílimos na vida pessoal e na empresa e me inspiram na forma de, e eles têm, não vou falar um padrão de vida, mas eles têm um estilo de vida que eu quero ter. E aí aquela questão de ambiência, Marina, que sabe aquela reunião que você vai, que vale por um MBA? Eu tenho isso com os meus sócios. Quando eu vou para uma reunião de sócios, cara, eu falo assim, eu saio dessa reunião falando assim, caramba, velho, que ambiência, que aprendizado, que inspiração. E eles são do tipo assim, que quando tem que bater, bate também. Quando tem que criticar, criticam também. E tá tudo bem. E a gente depois sai, toma um chopp, almoça junto, e tá tudo bem. Eles botam ritmo na gente,
cobram da gente, criticam da gente, mas quando a gente tá ali com o farol baixo, eles também são os primeiros que falam, não, gente, nós estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Cara, é um privilégio para mim. Eu acho que, né, na minha humilde opinião, que pra gente se desenvolver, pra gente seguir esse caminho, a gente precisa ter essas pessoas por perto. Porque em determinados momentos a gente vai desanimar. Por algum motivo. Vai. Seja por um problema familiar, um problema de saúde, o cansaço, né? Só você está perto de pessoas assim, a pessoa te puxa, opa, vamos. E aí, você vai ficar só nesse patamar aí, você não vai crescer. O crescimento, eu falo muito do crescimento, não sobre dinheiro, mas sobre de prosperidade. Por que você quer crescer? Por que você tem que prosperar? Você tem que Tem que prosperar ter a vida de sentido, outras né? pessoas também. Então, a gente tem que estar perto de pessoas assim, para quando a gente desanimar, quando a gente perder o foco, a gente voltar pro caminho, Ronan. Então, é muito importante a convivência com essas pessoas. Sim, a gente cercar de pessoas assim. Marina, a gente já está caminhando aqui, por incrível que pareça, para nossa reta final do nosso podcast aqui, do Mentira. episódio 025. Pois Já? é. Passa rápido. E você está super convidada a voltar, hein, Marina? Super Não convidada a falei voltar. nem metade que eu queria falar. Pois é. Você já está super convidada a voltar aqui, mas a gente está entrando na reta final, não quer dizer que está acabando, tá? Na reta final. Marina, a gente está falando de mindset de crescimento, a gente falou de autoconhecimento, e aí hoje a gente reunindo, preparando para esse podcast, eu e você, a gente, com muita sinergia, a gente usou uma expressão que é de automerecimento. E aí você falou que você estava ouvindo um podcast com uns caras que é quase tão famosos quanto a gente aí. Quem que estava no podcast? Joel J. Vou até compartilhar depois o link. Tava o Joel J, o Caio Carneiro e o Felipe Tito. Aham. E eles estavam fazendo exatamente o que você começou aqui falando. Fazendo um balanço do ano de 2024 e falando para quem que era o ano de 2025. Uhum. E aí eles o Joel J, que você me falou, que... Joel J, cara, abração, tenho certeza que você está assistindo esse nosso podcast, tá? Caso você tenha interesse em participar, manda um direct aí para mim que a gente vai avaliar se dá para te encaixar aqui em algum tempo, tá? E ele estava falando de automerecimento. É. O que ficou para você da fala dele sobre automerecimento? Ele fez uma comparação sobre um relógio, né? Que ele fala, pra que isso? Marca a hora igual? Ele falou que comprou um determinado relógio X e quando ele de determinado valor, e quando ele foi entrar na loja, ele perguntou à esposa dele: "Você acha que eu mereço?" Cara, o Joel J. "Você acha que eu mereço?" Aí disse que a mulher dele deu um abraço, ele falou: "Você merece muito mais." Ele falou: "Então agora eu vou comprar o relógio." Mas é sobre isso, assim, até, né, as pessoas ficam nesse, será que eu mereço isso? Será que eu posso, que eu me permito? Dinheiro, com certeza, para ele não era o problema, mas olha a questão do automerecimento. Eu gosto muito de falar, eu tenho aplicado isso na minha vida, que às vezes a pessoa fala, mas você vai vestida dessa forma para determinado lugar? Eu sempre estou vestida de Marina, porque eu sou o evento da minha vida. Não estou desfazendo de lugar nenhum, mas eu estou falando assim, eu visto para mim mesma, porque eu moro em mim. Então, eu estou vestida para mim, para eu estar em determinados lugares, para eu ser a Marina. Então, assim, acho que a gente não veste para É claro que tem ambientes que tem, né, um vestimento adequado, um clube, uma festa, um baile e tal, que determina, mas assim, a gente sempre tem que estar o autocuidado da gente, de vestir pra gente, de que seja uma taça. Quantas vezes a gente não usa as taças, né, que ganhou de casamento, ou umas taças de cristal, usa mais simples, porque vai quebrar, porque vai lavar. Não, a gente tem que usar as melhores taças pra gente. É a questão, a gente trabalha muito pra gente ter esse retorno. Isso. É, porque é diferente, tá, pessoal, daquele eu mereço que te leva à falência. É. Que é um tal assim, trabalhei demais, eu mereço comprar isso. Mimimei, mereço. agora tá na moda falar, né? Mimimei. Mimimei, vou comprar. O automerecimento, a gente não tá falando do mimimei, tá? Que também é bom, mas usado na dosagem certa. Automerecimento tem a ver com crença, com mindset de crescimento. É você acreditar que você merece o melhor. Você já está fazendo por onde merecer. Então, igual a Marina falou, por que guardar
as melhores louças para visita. Você não merece almoçar com as melhores louças? E isso minha mãe faz no dia a dia, sabe? A gente até estranhava, porque lá minha mãe, há muitos anos atrás, ganhou umas louças, uns pratos que eram pintados à mão, que não sei o que, uma coisa maravilhosa. Minha mãe botava a gente para almoçar naqueles pratos no dia a dia, né? arroz, feijão, que não sei o que. Era no dia a dia que a gente usava aqueles pratos. O bem mais precioso, provavelmente, da sua mãe eram os filhos. Então, e é um momento em família. E aí o que a gente está falando de auto-merecimento é que se você não acreditar que você merece o sucesso, você não vai alcançar. O sucesso não vem. Se você não acreditar que você merece conquistar aquelas coisas que você almeja, você não vai conquistar. E aí eu vou me expor aqui, que eu estou falando de auto-merecimento. E eu descobri não tem muito tempo que eu sofria muito, hoje eu sofro menos, com a tal da síndrome do impostor. Muita gente sofre dessa síndrome. E é o que é mais ou menos a síndrome do impostor? Não vou entrar na parte técnica aqui, vou dar exemplo meu, tá? Que aí eu não estou falando nem bem nem mal de ninguém. Eu sempre achava, eu tenho ainda, a tendência de desvalorizar as minhas conquistas, desvalorizar os meus méritos das conquistas que eu tenho. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu passei, esse aí foi muito marcante, eu passei em primeiro lugar para ser professor lá na UFMG em 2005. Há bons 20 anos atrás, né? Exatos 20 anos atrás, eu passei em primeiro lugar. Aí eu cheguei em casa e falei assim, nossa, eu dei sorte demais, eu acho que a banca avaliadora até que foi com a minha cara. Oh. Aí minha mãe falou assim, filho, lá é a federal, é a UFMG. Eles não iam te escolher porque foram com a sua cara, porque tal. Se eles vão botar os alunos de melhor nível que eles têm para ter aula com você, eles não iam. Aí é mesmo. Aí, vou citar um dos sócios, que eu acho um cara fenomenal, Walter Teixeira Júnior. O Walter é um cara muito massa. Ele é um dos meus sócios que eu tô falando que me inspiram e tal. Aí ele me chamou para ser sócio dele a primeira vez. Aí eu falei assim, gente, o que o Walter tá vendo em mim para me chamar para ser sócio dele? Gente, nossa, que sorte, né, que eu dei, que não sei o quê. Mas um cara de negócios, igual o Walter, que é dono da maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. Meu Deus. Ele não ia escolher para ter um sócio. Porque Tipo assim, cara. Vou sortear um número aqui um nome aqui para ser meu sócio. Não tá. Não. Extremamente estratégico. A brincadeira é outra. Entendeu? E aí eu ainda tenho. Aí quando vem alguém fala assim, nossa, Ronan, eu acho você um cara que vai me ajudar muito. Eu falei, gente, por que essa pessoa acha que eu tenho condição de ajudá-la, que não sei o quê? Então, depois de muito tempo de terapia, ainda mais com a Carol lá, que é a minha psicóloga, já participou aqui com a gente, ela trabalha com abordagem TCC, que é cognitivo-comportamental, ela batia demais em mim. Tanto é, Marina, que eu já tive um feedback seu, falando assim, Ronan, você cobra barato demais. Marina Suda falou, depois de algumas reuniões... Eu assustei, eu achei que era outro valor. Ele falou, mas esse valor... Eu falei, mas isso é por mês? É por semana, que não sei o quê. Mas deixa eu explicar aqui, né? Porque não é porque tava querendo pagar mais, mas é porque eu entregava tanto, a mentor entregou tanto, que eu falei, mas é tanto conhecimento que ele tá me entregando, que eu fiquei tão encantada com a mentoria, que eu falei, mas é só isso. É só isso aqui, porque me entregou tanto que eu assustei. Não sei se aumentou o valor depois disso. Aumentei, assim. E aí, até na hora de botar preço no meu serviço, eu falo assim, gente, mas será que eu vou cobrar isso? Será que alguém vai pagar para isso e tudo? E tá ficando cada vez mais frequente. Eu ouvi assim, um cliente meu dividiu a nossa consultoria T5, que é o mais normal, em 5 parcelas no cartão de crédito dele. Aí ele veio para uma reunião comigo e falou assim, Ronan, acho que a 5ª parcela entrou, não entrou? Entrou.
Então eu posso falar o que eu vou te falar. Você cobrar demais. Mas ele foi mais esperto que eu, Ele né? esperou Porque ele a esperou quinta parcela. Porque eu acho que no primeiro eu falei, mas entendeu? Entrega muito. Então, é a Foi mais questão de esperto. automerecimento e de você se valorizar. Se você não se valorizar, Ninguém vai te valorizar. ninguém vai te valorizar. Eu gosto muito de uma frase que fala: as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa fazer. É verdade. E aí isso esbarra lá naquela questão do automerecimento. Uhum. Então, assim, eu mereço ser tratada com respeito, eu mereço relações saudáveis, eu mereço a minha rotina de autocuidado, eu mereço sucesso. Então, eu não me permito que ninguém me trate de forma diferente. Não tô falando, que eu mereço determinada coisa material, igual a gente estava falando, né? Eu exemplifiquei com o Joel J, mas o automerecimento é até como as pessoas te tratam. Se você se trata com respeito, você entende que você não aceita nada menos que aquilo, as pessoas não vão te tratar dessa forma. Porque você vai cortar. Primeiro que te tratar, opa, não é dessa forma que você conversa comigo, isso aqui não entra na minha vida, esse tipo de relação tóxica aqui eu não quero, seja de amizade, seja de sociedade, esse ambiente aqui também não é um ambiente bom para mim, conforme os meus princípios, conforme os meus valores. Então, eu acho que essa questão do automerecimento engloba tudo, engloba até as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa fazer. Então, se você se trata com respeito, se você permite ser tratado daquela forma, as pessoas vão te tratar dessa forma. Exatamente. E aí isso vem no nosso dia a dia mesmo. Tipo assim, voltando lá na louça. Ah, não, vou comer aqui dentro da marmita mesmo e tal. Não, cara. Você pediu a marmita? Serve num prato bacana. Ontem eu estava conversando com a minha sogra, que ela tem uma amiga, uma meio quase vizinha dela lá, mora na mesma rua, que todo café da manhã que essa amiga dela, que mora na rua dela, vai tomar, ela pode estar sozinha em casa. Ela põe suplá, ela põe isso, bota copo, bota tudo, ela arma a mesa do café para ela. Que legal. Para ela. Isso é Mas automerecimento. olha bem, ela é a pessoa mais importante da vida dela. Eu brinco isso muito e parece, soa, né? De uma forma egoísta, mas não é. A gente é a pessoa mais importante da nossa vida. É claro que tem Deus que a gente tem que amar sobre todas as coisas, mas depois é a gente. Por quê? Se eu não tiver aqui, não vai ter vida. Então, se eu não for, mas eu sou o autor da minha vida, da minha história. Para eu ser uma esposa boa, eu preciso estar feliz, eu preciso cuidar de mim. Para eu criar o meu filho de forma saudável, com os princípios que eu valorizo e da forma que eu quero que ele cresça saudável, tanto fisicamente como mentalmente, eu preciso estar bem comigo mesmo. Porque uma pessoa doente, ela não vai criar uma pessoa saudável. Então, a gente é a pessoa mais importante. Então, a gente precisa se autovalorizar por isso, até para as relações que a gente tem. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu me visto para mim mesmo. Uhum. Essa vizinha aqui, exemplo, eu me mereço aqui, ó, eu vou tomar esse café não é porque eu tô sozinha. Isso é um grande exemplo. Então, eu faço atividade física para mim mesma, para minha saúde, para o meu bem-estar, para eu poder levantar e daqui uns anos, sem dor, sentar e levantar. Outro dia eu achei interessantíssimo um vídeo de um senhor falando, com acho que 90 anos, um ônibus, alguém tentou ajudar, ele falou, não, eu consigo levantar sozinho, porque eu preparei a vida inteira para esse momento. Autonomia. Né? Então, eu acho que essa questão do automerecimento engloba isso tudo. Uhum. Engloba isso tudo. Isso, a gente precisa entender que a gente merece, porque se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? Gente, última parte aqui, da gente falando, uma vez eu estava assistindo uma palestra, lá dentro da minha religiosidade, e que fala que para a gente ser feliz, a gente precisa de 3 coisas. Posse do necessário, e aí eu quero falar sobre isso. Uma consciência tranquila e fé que amanhã pode ser melhor do que hoje. E aí, quando a gente fala de mindset de crescimento, a gente também tem que ter um equilíbrio. Porque o que eu vejo é que a gente está considerando muita coisa que é supérflua como necessária. E aí, abre mão de tempo com a família para trabalhar, para comprar algo que, na verdade, é supérfluo. Então, a gente está
transformando, considerando muita coisa que é supérfluo, considerando necessário e abrindo mão daquilo que é essencial para conquistar aquilo que, na verdade, é supérfluo. E você falou uma coisa muito bonita hoje na hora que a gente estava alinhando para esse podcast, e eu vou falar de uma forma diferente. Não tem nenhum sucesso profissional e da empresa que vale uma família. Entendeu? Então, cuidado, e você falou também aqui, Marina, do preço que o sucesso tem. Então, cuidado para não confundir mindset de crescimento com loucura, com ser workaholic, ganância, né? E isso é totalmente diferente. Mindset de crescimento é crescer na moralidade, na ética, dentro de valores, valorizando aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa. Então, a gente não deve confundir. Outra coisa é a consciência tranquila. E aí eu vou relacionar com o tal do esforço. O que eu costumo falar? Chegando ao final do seu dia, coloca a cabeça no travesseiro e se pergunta, eu dei o melhor de mim? Se a resposta for sim, pode ter dado tudo errado no seu dia, mas a sua parte você fez, você deu o seu melhor. Então pode dormir com a consciência tranquila. E aí agora eu vou falar da terceira parte, que eu vejo que as pessoas, por causa de mídia, notícia ruim, dá mais ibope do que notícia boa. Então a gente liga a televisão, abre o WhatsApp, só vê coisa ruim, é guerra, é aquilo e tal. E aí as pessoas, por causa disso, e aí eu me incluo também, a gente tem que se vigiar muito, orar e vigiar, né, e tudo. A gente está com muito risco de perder a fé que amanhã pode ser melhor do que hoje. E isso é muito perigoso. E eu sei, né, Marina, que você tem uma religiosidade muito forte na sua vida. Eu lembro das nossas reuniões, era assim, Marina, agora acabou a reunião, agora vamos bater um papo, vamos fazer uma terapia simultânea aqui, vamos desabafar, vamos conversar sobre Deus, vamos conversar sobre relacionamentos e tal. Que tanto que a sua fé é importante para manter o seu mindset de crescimento. 100%. 100%, Marina? Olha que bonito, velho. 100%. O grande presente de 2024, assim, eu sempre acreditei em Deus, mas que eu estou na presença do Senhor já deve ter uns dois anos pra cá. E aí, chegava num nível que você falava assim, tô crescendo, e aí as coisas estavam perdendo um pouco o sentido, sabe? E aí, o ano de 2024, eu falei, não, eu sou muito executora também, então assim, vamos organizar tudo que tá desorganizado. Eu sempre rezei, eu sou católica, então assim, eu rezo o texto todo dia. Então já foi uma virada de chave. Depois comecei a rezar o texto todo dia. Quanto mais você procura o Senhor, mais a fé vai aumentando. Aí nesse 2024, assim, do meio do ano pra cá, eu coloquei como prioridade na minha vida ir na igreja 2 vezes por semana comungar. Então eu falei, olha, eu preciso ir. Eu tô precisando, assim, dessa força espiritual, porque eu só vou chegar no outro nível se eu servir mais ao Senhor. Sabe? Dessa prosperidade, que eu fui entendendo que a gente tem propósito nas coisas que faz. E quando eu falei assim, que a gente tem que pagar o preço, né? Que não é só sobre dinheiro, é da gente batalhar, da gente buscar. Só que esse preço é árduo. E se a gente não tiver uma fé, se a gente não acreditar no Senhor, e ter um propósito nisso tudo que a gente faz, a gente não vai para o próximo nível. Ou então se perde no caminho. Se perde no caminho. E aí eu fui aprendendo nessa jornada aí do empreendedorismo, que tem pouco tempo, mas eu fui aprendendo e eu falei isso hoje cedo com o Ronan, eu falei outras palavras, que nenhum CNPJ forte vale um CPF fracassado. Não vale nada você ter o melhor vinho na mesa, a melhor comida, se não tiver as pessoas que estão torcendo por você de verdade, que a gente falou anteriormente. Ter família. Hoje eu estava dirigindo para cá e vindo pensando. E aí, eu faço um exercício, gosto muito desse exercício, já fiz algumas vezes, algumas mentorias, de você desenhar lá, como que você quer se ver daqui a 10 anos, né, no desenho. Aí eu fiz o desenho e tal, e eu vim dirigindo, pensando nisso, falei, e aí? As minhas próprias... Vindo pensando do bate-papo que eu tava tendo com o Rona, eu falei, minhas metas? Aí eu pensei, falei, mas as minhas metas só valem a pena se eu tiver o meu filho, o meu marido e a minha família ao lado. Porque troféu nenhum vale se eu não tiver eles na linha de chegada. Então, eu recalculei muito a rota nisso. Eu acho que tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu acho que a gente só chega lá se a gente tiver a presença, a fé. Porque é o que sustenta a gente. Porque fácil
O empreendedorismo não é. Tem dia que a gente quer desistir, tem dia que a gente quer sair correndo. Tem dia que outro dia eu brinquei, falei, gente, eu pagava caro pra ficar um dia alguém sendo a Marina, sabe? Pra responder todos. Eu amo os clientes, eu amo muito o que eu faço, tem muito propósito que eu faço, mas às vezes eu queria, assim, eu vou viajar, mas eu vou desligar do telefone, e aí vai ser a Marina, vai responder a Marina em tudo, e eu vou ficar assim, off. Tem jeito, né? E cansa, a gente cansa, mas a gente não pode desistir. Então, eu acho que a fé, quando eu falo 100%, é porque a fé revigora. É aquela, o Senhor refrigera a minha alma, né? Do Salmo 23. É um pouco disso, assim, porque não é fácil essa jornada. Nenhuma jornada é fácil, mas essa jornada do empreendedorismo, ela fala que é uma roda gigante, né? Quando você vê, vem dois loops, assim. Então, não é uma coisa fácil. E aí eu vejo das pessoas que eu performo, das pessoas que eu copio, que me inspiram, que as pessoas estão ligadas nessa religiosidade, sabe? Eu gosto muito do Sameraj, ele tem uns textos muito interessantes. E aí eu amo podcast também, então eu otimizo meu tempo. Então, se eu amo atividade física, eu amo podcast. Então, sempre eu estou fazendo atividade física, escutando podcast. Ou sempre estou dirigindo, escutando podcast. E aí, recentemente, escutei o Sameraj e ele virou minha chave sem saber. Que aí uma pessoa falou, mas é possível ser cristão e não ir à igreja? Ele falou, não. Você tem que ir pelo menos uma vez por semana na igreja. Como é que você é cristão se você não pratica? Ou ir na sua fé. Tô falando, né, porque eu sou católica, mas o Ronan é espírita, a pessoa que é evangélica e de outras religiões. Praticar a sua fé. Aí eu falei, fazendo a escada, academia, eu gosto bem. Falei, isso tá faltando pra mim. Aí eu rezo o terço, eu rezo todo dia, mas tá faltando eu ir mais à missa. E aí eu falei, o próximo nível de eu me, assim, né, do meu descanso, de eu, assim, me estruturar mais é no Senhor. Então, eu vejo que hoje é 100% assim, é o caminho que eu busquei, é a forma que eu quero levar a minha vida no empreendedorismo, é isso, é onde que, assim, eu me reconecto, é na minha fé. Então, hoje, acho que 100%. Ó, excelente. E o que eu falo, pessoal, que é independente de ter religião, de ter a espiritualidade, de estar buscando essa questão de espiritualidade, mas você tem que ter algum motivo para acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Porque senão, não adianta ter mindset de Você não crescimento. E, levanta na verdade, nem da cama, né? para você ter realmente um mindset de crescimento, você tem que ter alguma coisa que te faz acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque senão, Rona, assim, buscando um gancho que eu gosto muito de falar sobre isso, assim, quem tem escutando o podcast, quem tá empreendendo, que a maioria que é empreendedor que escuta, né? Procura um propósito. O que você está fazendo? Qual que é o propósito daquilo? Porque, assim, você pode começar por dinheiro. Ah, eu comecei aqui porque eu queria não pedir dinheiro para meu pai e para minha mãe. Eu comecei a empreender por algum motivo. A maioria das pessoas é por questão financeira. Por que você quer empreender? Porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero, né, passar menos perrengue, eu quero poder viajar para determinado lugar, eu quero ter uma vida de determinada forma. Mas procura ver um propósito no que você faz, que a coisa se desenvolve melhor. Você não perde o eixo. Qual o propósito? Todo dia eu acordo, eu tenho um propósito. Qual que é o meu propósito? E é mais fácil de seguir se você tiver um propósito. você é bonito demais. Você não pode deixar de falar, não. Qual que é o seu propósito, Marina, que você falou hoje? Então, o meu propósito é ajudar as pessoas a passar por problemas familiares de forma menos danosa. Porque todo mundo que chega, todo mundo, amigo, todo mundo chega para mim e fala assim, mas não, eu nunca quero precisar do seu serviço. Eu falei, gente, mas eu faço outros serviços, além de divórcio, né? Eu sou especialista em família, mas você faz inventário, a pessoa morreu. Aí eu falei, meu Deus. Não, mas eu faço adoção. Adoção é um processo muito, para mim, um dos processos mais bonitos que tem é a adoção. Aí vem falando, não, mas Deus me livre de divórcio. Eu falei, não, mas a gente tem que olhar para uma outra ótica. Eu não vou na casa de ninguém, né? Incentivar o divórcio. Incentivar, distribuir a discórdia. Mas eu consigo ver que no fim daquele casamento existe uma nova vida. Existem outras famílias que podem se formar. Você pode recomeçar. Aquela página está em branco. Então, a minha função é amenizar os danos dos problemas familiares. Tem dia que eu acordo por conta desse propósito. Não, hoje, no início, eu comecei a empreender por conta da maternidade. Por que você começou a empreender? Porque eu trabalhava de manhã à tarde, o meu filho andou, eu não estava ali. Toda vez que eu falo isso, tenho vontade de chorar. O primeiro passo do meu filho, eu não estava. Na primeira aula de natação, eu não estava ali, porque eu estava trabalhando de manhã e à tarde, e às vezes à noite, e eu queria ter mais tempo para ele. Eu olhei e falei, cara, o que o Gabriel vai pensar da mãe dele? O que ele vai achar da mãe dele? Que exemplo que ele vai ter? Então, eu comecei a empreender
por conta disso. Então, não foi porque eu queria, né? No meu trabalho era ajudar as pessoas, problema familiar. Mas hoje eu acordo todos os dias com este propósito. Então, assim, às vezes eu saio de uma reunião, nem rolou dinheiro ali, eu falo, nossa, eu consegui resolver esse problema aqui, eu consegui fazer um acordo bom. Um pai e uma mãe sentaram na minha mesa lá e eles conseguiram conversar de forma civilizada, como que vai ser o destino daquela criança, ou como é que vão ajustar ali a melhor forma de pagar aquela pensão, né? Como que eles vão seguir dali para frente. Assim, isso é o meu propósito. Então, acho que com propósito, a coisa fica mais doce. Eita, Dani Delfim, tá aí caladinha, matutando. Te conheço, Dani Delfim. Tô vendo que eu tenho muita coisa em comum com a Marina. Acho que a gente tem que marcar um bate-papo. Tá vendo? Bom, a gente é especialista em recomeços, né, Dani? Bom, vamos lá. A gente tá chegando ao final. Quero te deixar uma pergunta aqui. Vou trazer para vocês. Não é para responder agora, vocês vão pensando. O que você tem que falar antes do podcast acabar, você não pode deixar de falar. E o que você não pode deixar de falar antes desse podcast acabar. Mas o que eu quero que você me fale aí agora é: em que você acredita? Quais são os motivos que você tem para acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje? Pergunta para nossa audiência. Dani Delfim, o que esse podcast não pode acabar sem você falar? Mensagem Vou usar o gancho da Marina aqui, que um dos meios, se você está acompanhando o podcast e está aí se perguntando, mas ok, anotei um tanto de coisa, mas por onde eu começo? Qual fio eu puxo, sabe? Para começar a desembolar isso que eu quero organizar na minha vida, tá? Eu não sei por onde começar. A Marina foi muito feliz falando do propósito. O propósito, isso que você não precisa ser empreendedor, não. Se você tem um emprego e você se identifica, né, com o que você faz, o que transforma a vida das pessoas? O que você faz que transforma? Isso te realiza? Começa por aí. Porque se isso te realiza, você já tem por onde começar. Se não, comece por aí também. Porque você precisa descobrir algo que vai mudar a sua vida e vai conseguir te ajudar nessa mudança de mentalidade, trazer o crescimento. Porque agora você tem um porquê. E o primeiro porquê tem que ser você. Esse propósito ele tem que te mover. Mover a ajudar outras pessoas de alguma forma. Então, é isso. Usa esse propósito para você começar a puxar e vai trazer muita transformação para sua vida. Marina Suda, ainda tem alguma coisa para você falar? Tem. Uma coisa que eu pratico, né? Que eu recebo esse feedback muito, que quem convive comigo assim, diariamente percebe, que é a mentalidade positiva. Nossa, que clichê. Gente, para de reclamar e começa a pensar que as coisas vão dar certo. Reclamar dá o mesmo trabalho do que pensar positivo. Então, assim, tudo que eu coloco minha energia, eu falo isso que vai dar certo. Se não der certo é porque não era para dar certo, e isso vai me ter alguma lição disso aqui. Mas eu não entro em nada derrotado. Às vezes tem algumas coisas, né? Tem uns processos mais difíceis que eu pego no escritório e aí minha equipe fala assim: Marina, como é que a gente vai resolver? Não, vai resolver. Isso aqui vai resolver. Nós vamos resolver isso aqui da melhor forma possível. Então, sempre encarar as coisas com um olhar positivo. Eu brinco muito e falo: não, nada na minha vida é errado, não. Porque eu penso positivo. Quando eu casei, eu usei isso muito. Gente, casamento vai ser perfeito. Eu só tô fechando com o fornecedor que eu gostei, que tive, né, um match, que deu certo. Isso aqui vai dar certo. E deu tudo certo. E a partir daí, quanto mais eu tenho me desenvolvido, eu gosto muito de ler. Muito. Eu leio pelo menos 2 livros por mês. Então, isso é uma coisa que mudou minha vida. Esse livro é muito bom. Esse também do Mindset é muito bom. Se vocês quiserem, né, e quiser me chamar lá no Instagram, eu tenho, assim, uma gama de livros que eu tô lendo, que eu gosto, né, de desenvolvimento. Então, livro de desenvolvimento é comigo mesmo. Então, mas a coisa que eu aplico na minha vida é a mentalidade positiva. Eu sou super positiva. Às vezes a pessoa chega e fala: Marina, você não sabe o que aconteceu. Aí faz uma reclamação, eu falo: nossa, mas
podia ter sido muito pior isso aqui, ué. Porque eu mexo com o problema o dia inteiro. Então, não tô desfazendo do problema, porque todo problema é um problema e para quem tá sentindo aquilo tá doendo. Mas eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo. Então, isso aqui, mas vamos ver o lado positivo? Tem um Então, prisma, essa é. mentalidade positiva. É fácil todo dia? Não, Mari, não é. Tem dia que, nossa, eu falo, ai, queria reclamar. Eu falo, não, mas eu fiz o propósito desse ano não reclamar. Então, eu não vou reclamar de nada. Vou reclamar disso aqui não, que eu tô com saúde, eu tô dessa forma, eu tenho alguns artifícios de fazer isso aqui, né? Eu tô com 2 mãos, aqui a gente vai trabalhar. Então, o que eu queria te deixar de mensagem é da mentalidade positiva. Tirar essa nuvem negra, sabe? Da gente olhar da forma sempre positiva. Massa. Bom, quem quiser encontrar Marina Suda, como é que faz? Seu Instagram, como é que te acha, Marina? O meu Instagram é @marinasudadv. Me seguem lá, dou dicas de direito de família. Como dizem, né, os meus amigos, eu não quero precisar de você, mas eu tenho muitas dicas legais. Eu falo sobre a minha área, sobre o direito das famílias e sucessões. E compartilho um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, dos meus treinos, das minhas atividades físicas, dos livros. Eu tenho lá, o pessoal pede, Marina, coloca lá os livros que você lê e eu compartilho, né, os livros que eu tô lendo. Quem puder, me segue lá. Beleza, Marina. Dani, tá colando aí qual que é o seu Instagram? Gente, é uma coisa louca. Já estamos em 4. Como é que a gente te acha lá, Dani? Acabei de checar aqui, @Dani Delfim. Você acredita que eu fico, Daniela, Dani, até hoje? Um dia vai, gente. Dani Delfim. Dani Delfim. Isso aí. Pessoal, eu vou até pedir para voltar aqui. Última mensagem que eu vou deixar do livro aqui, 12 Regras para a Vida, e tem tudo a ver com o que você falou, Marina. Então, quer crescer? Mentalidade de crescimento, primeiro, além de autoconhecimento, autorresponsabilização. Independente da situação que você está, qual mérito que você tem, qual é a sua responsabilidade naquilo. Eu aprendi isso para me ajudar a sair da síndrome do impostor. Tá bom, me escolheram como sócio. Qual o mérito que eu tenho? Mas também, quando estiver numa situação ruim, qual é a minha parcela De culpa. de responsabilidade naquilo dali ou de culpa? E eu pedi para colocar esse livro, que tem a ver com o que você está falando de positividade, de pensamento positivo. Nesse livro, As 12 Regras para a Vida, ele fala muito da importância da sua postura. Que tudo que aquilo que você bota atenção, você começa a enxergar melhor. Por exemplo, quando a Dani estava grávida, eu só via grávida na rua. Quando eu decidi comprar o carro que a gente tem, parecia que todo mundo tinha aquele carro. Do bueiro, né? Brota do bueiro. E é assim também com o pensamento positivo. Se eu decidir enxergar só coisa ruim no meu dia, eu vou enxergar só coisa ruim. E só coisa ruim acontecendo com as pessoas. Mas se eu decidir enxergar coisas boas, eu tendo a enxergar mais coisas boas. Então, tome a decisão de ser positivo. Ronan, e a última coisa que eu queria, né, se me permite falar, é que a gente conversou isso antes da live, aproveita a jornada. Aproveita a jornada. É ali, ó, um antídoto para o caos. Gente, a vida é um caos. Quase nada que você planejou vai acontecer da forma como você planejou. Quase nada a gente controla. Mas é pelo menos você saber que você planejou, você se esforçou para que desse certo. E vai poder dormir com a consciência tranquila. Gente, temos que encerrar. Marina, convidadaça, muito obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, encaminha esse link para as pessoas que você considera que vão se beneficiar ouvindo esse nosso podcast. Estamos com o tempo estouradaço. Brigadão pela sua audiência aí. Comenta aí sobre o seu mindset de crescimento. Sugira quais os temas que você quer que a gente trabalhe aqui. Muito obrigado. Eu sou Ronan Delfim. Caso você queira me encontrar nas redes sociais, @Ronan Delfim. Facinho e não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu, um abraço, fomos!